Imagine estar sozinho em uma estrada escura, apenas o farol do seu carro iluminando o caminho. E de repente, algo inexplicável acontece. Hoje, você vai ouvir 10 histórias reais de motoristas que viveram verdadeiros pesadelos à meia-noite. Aperte o cinto, porque a viagem será longa, sombria e assustadora. Era por volta da meia-noite, quando Jorge seguia sozinho por uma estrada rural quase deserta. O céu estava pesado, ameaçando chuva, e a única luz que cortava a escuridão vinha dos faróis do seu carro. Depois de uma longa curva, ele avistou uma figura à beira da estrada. Era uma mulher, de vestido claro, aparentemente em apuros. Estava parada no acostamento, acenando, pedindo carona. Jorge hesitou por um instante, mas a solidão da noite fez com que parasse o carro. Ele encostou o veículo, abaixou o vidro e perguntou se ela precisava de ajuda. A mulher apenas assentiu com a cabeça, sem dizer uma palavra. O rosto estava parcialmente escondido pelos cabelos molhados pela garoa. Jorge destravou a porta e disse: "Pode entrar." Mas no exato momento em que ele se virou para olhar o banco do passageiro, não havia ninguém ali. A porta tinha se aberto, mas o assento estava vazio. Confuso e assustado, Jorge saiu do carro, olhou em volta, apenas silêncio e o som distante da chuva que começava a cair. Ele voltou para o carro, tentando entender o que tinha acontecido. Teria sido apenas um reflexo, uma ilusão causada pelo cansaço. Jorge continuou o trajeto, mas o coração batia acelerado, como se não estivesse sozinho naquela estrada. Dias depois, em uma conversa casual com moradores da região, Jorge contou o ocorrido. O silêncio tomou conta do ambiente, até que um senhor mais velho disse: "Você viu a moça da estrada? Muitos já viram. Ela morreu ali há mais de 20 anos em um acidente de carro. Desde então, aparece pedindo carona para motoristas que passam à meia-noite. E até hoje, ninguém sabe ao certo o que acontece quando alguém realmente para levá-la." Era madrugada, pouco depois da meia-noite. A estrada estava completamente deserta e o caminhoneiro Paulo seguia viagem, carregando um lote de mercadorias para entregar no dia seguinte. Ele já estava acostumado com noites solitárias, mas naquela em especial, algo parecia diferente. Pelos retrovisores, ele não via nada além da escuridão. Porém, de repente, um farol forte surgiu atrás do caminhão. Um veículo grande, muito próximo, o seguia em alta velocidade. Paulo estranhou. Naquele trecho isolado, raramente cruzava com outro motorista à noite. O caminhão se aproximava cada vez mais. Paulo acelerou para manter distância, mas quanto mais pisava fundo, mais aquele veículo parecia ganhar velocidade. O farol brilhava intensamente, a ponto de quase cegá-lo pelos espelhos. Paulo começou a suar frio. Em um ato de desespero, resolveu encostar no acostamento para deixar o outro veículo passar. Mas, quando olhou pelo retrovisor, não havia nada. O enorme caminhão simplesmente tinha desaparecido. Ele ficou parado alguns minutos, atônito, tentando entender. Estaria sonolento? Seria apenas fruto da exaustão da estrada? Paulo respirou fundo, retomou o volante e continuou a viagem. Mas o coração seguia disparado, como se algo ainda estivesse o observando na escuridão. Meses depois, em uma parada de posto, ouviu outros caminhoneiros comentando sobre o mesmo trecho da rodovia. Histórias idênticas. Um caminhão enorme que surge do nada
persegue motoristas e depois desaparece sem deixar rastros. Alguns dizem que é o espírito de um caminhoneiro que morreu em um grave acidente naquela estrada. Outros afirmam que é apenas uma lenda urbana. Mas quem já viu, jura que não se trata de imaginação. E toda vez que Paulo volta a dirigir naquela rodovia, seu coração acelera, temendo que, a qualquer momento, os faróis daquele caminhão fantasma possam aparecer novamente em seu retrovisor. Eram quase 23 horas e 50 minutos quando Marcos, motorista de aplicativo, recebeu um chamado. O ponto de partida era em uma rua deserta, próximo ao centro da cidade. Estranhou o local, mas aceitou a corrida. Ao chegar, um homem de aparência comum abriu a porta traseira e entrou no carro. Sem dizer muito, apenas informou o endereço. Um local afastado, na saída da cidade. A voz era baixa, quase um sussurro. Marcos iniciou o trajeto e o silêncio dentro do carro era quase sufocante. Durante o percurso, Marcos começou a sentir algo estranho. O carro parecia mais pesado do que o normal, e a temperatura interna ficou gelada, apesar de não ter acionado o ar-condicionado. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ele tentou manter a calma. Ao se aproximar do destino, Marcos notou que o endereço informado era um cemitério. Confuso, ele estacionou próximo ao portão e disse: "Chegamos." Mas quando olhou pelo retrovisor, o banco traseiro estava vazio. Não havia ninguém dentro do carro. O coração disparou. Ele saiu do veículo, olhou em volta, chamou pelo passageiro. Nada. Apenas o som do vento passando entre as árvores e o portão do cemitério rangendo com o balanço. Assustado, Marcos conferiu o aplicativo. A corrida constava como concluída, mas não havia nenhum registro do passageiro, nenhuma foto, nenhum nome, apenas um espaço em branco. Dias depois, conversando com colegas de profissão, descobriu que não era o único. Vários motoristas já haviam relatado histórias semelhantes, corridas que terminavam em cemitérios, com passageiros que simplesmente desapareciam. E até hoje, quando Marcos dirige de madrugada, evita aceitar corridas em ruas desertas, porque nunca se sabe quem realmente está entrando no carro